O cara que chegou Conta aqui essa com história aí. $200. Não. O cara já fez O cara história. foi Paquito, namorado da Marlene Matos, agora tá aqui. Vem Interpol. A mulher botou a mão no meu peito assim e começou plá, plá, plá em outra língua. Em detalhe, eu pedi pra Deus que tinha que ser em outra língua. E eu, de repente, fechei o olho e comecei a responder em outra língua. Trabalhei com o Chico Anísio, os Trapalhões. E aí, um belo dia, me falaram assim, cara, tem uma pessoa que tá procurando o último Paquito aí. Aí eu, ok. Aí ele, vai lá, vai lá. Na época era, o Xuxa era Top. o top era o número 1. Top. Ah, não, você tá brincando. Tô falando sério. Você teve a visão da dentadura? Aí, Você teve... desse jeito. Aí ela, no que eu virei assim, a Xuxa, e aí, Marcelo, tudo bem? Já gostei dele. Ficou de costa pra mim o tempo todo. Só que eu não tinha reconhecido a mulher. Você imaginou que era ela. E aí, o cara me chama, vem cá que eu tenho uma reunião com você, o muçulmano, né? Aí botou numa cadeirinha, aí veio o outro assim, botou uma arma na minha cabeça. Você vai resolver isso hoje, ou você está em big trouble. Isso no meu primeiro mês de América. Fica um aviso aí, ó, pra você que quer vir pros Estados Unidos. Você precisa só de $200, um hotel de 60 e o ombro batendo suas costas. O resto... Podcast do Balaio. Oferecimento AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Lisbon Group Music. Asa Music. Pra todo mundo, no mundo todo. Tá com medo de quê? Não te mandei eu? Reforça-te e tenha bom ânimo. Não temas e nem te espante, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Meu Deus do céu! E chega nesse programa, até que enfim, um programa que traz homem bonito pra dar entrevista. Marcelo Moura. Palmas aí de irmão por nossa convidado! Que galão, que pele, isso? que dente. E o cara que sabe pele, que dançar, cabelo, viu? O hein? cara sabe dançar. Ai, meu Deus. De irmão. Vai dar palhinha pra nós hoje. Marcelo, Vamos deixar vermelho, né? Pô. rapaz, muito bem-vindo ao podcast do Balaio. Obrigado pela coragem de vir a esse programa. Aliás, eu tava comentando que antes de começar a gravar, que antes a gente ter a iniciativa de começar o podcast, nós até chegamos a conversar com você, né? Sim, com da certeza. possibilidade de fazer isso junto aí, porque o Marcelo também é um apaixonado pelo audiovisual, sabe muito, até porque um homem que foi Paquito. Não é pra qualquer um, não. Xuxa. Não é pra qualquer um, não. Marcou sua geração, O Valério. sonho do Divan, sabia que o sonho do Divan também foi não é ser Paquito, namorar o Paquito. Mas Deus libertou ele, né? Graças a Deus. Né? Eu acabei namorando a Paquita mesmo. Essa foi minha. Saiu bem pela direita. Bom, muito bem. Ô, Marcelo, mas antes da gente contar, bicho, gente, o Marcelo Moura. Ele começou novo, viu? Não, ele vai contar, é muita coisa pra contar aqui, cara. É porque a pauta é longa. Vocês vão falar assim, Alex, esse é o famoso quem? Esse é o famoso cara que acontece Sabe o que cara faz, bicho? Isso acontece comigo, velho. Isso aqui já aconteceu com você? Com ele acontece o tempo todo, faz parte da vida dele. O Marcelo, antes de contar suas aventuras, como lá o período que você passou lá, Paquito da Xuxa, e tudo que aconteceu na sua vida aqui na América, primeiro me fala, você se converteu em que idade? Qual foi a idade que você se converteu? Cara, eu me converti com 16 anos. 16 anos? Na verdade tinha um primo, foi o baterista do... como é que é o nome daquela banda? Do Rebanhão. Demais, com o Carlinhos Félix. Carlinhos lá. Félix. Aí ele era o Sim. Tutu, que era o baterista. Ah, que legal. E aí foi quando ele me chamou para ir para a igreja pela primeira vez, né? Eu tinha uns 16 anos de idade. Eu adorava jogar pedra em igreja, né, cara? Realmente eu morava numa colônia alemã, então assim, o pessoal não gostava muito de crente, né? Imagina. E aí, cara, ele me chamou e eu fui. Cara, eu fui com 16 anos, aí comecei a frequentar a igreja. Eu fui, tipo assim, pra ver qual é, né? Aquela garotada lá e tal. Eu com 16 anos não tinha muito amigo. E realmente Deus me pegou de jeito ali, cara. Que legal. O que chamou a sua atenção? O que fez com... Na verdade, Na foi época assim... onde tinha muito preconceito com relação ao evangelho, como você mesmo disse. Sim. O que fez você quebrar esse preconceito e andar... Cara, na verdade, chegou um momento que eu comecei a realmente ver alguma coisa diferente na igreja, cara.
entendeu? Eu vi os adolescentes se abraçando, tipo, curtindo uma fé diferente e tal. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada aí. Foi quando eu cheguei para Deus, eu estava num culto uma vez na igreja, assim, e aí, cara, Deus falou comigo assim, hoje é o teu dia, cara. E o pastor falando assim, faça uma prova com Deus. Foi quando eu cheguei para Deus e falei assim, em pensamento, eu falei assim, então tá bom, se Deus existe, ele vai ter que me provar. Eu era muito metódico, assim, né? E aí eu em pensamento falei assim, então tá bom, você vai ter que falar comigo numa segunda-feira. Oxe. A pauta vai ser essa, essa e essa, através de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Isso foi no sábado. Foi num sábado, No domingo, o pastor falou sobre isso, faça uma prova com Deus, e na segunda-feira um amigo meu me chamou. Falou assim, que você não está afim de ir num culto, numa reunião de oração? Eu falei assim, reunião de oração? O que é isso? Aí ele falou assim, não, a gente vai estar lá juntos, conversando, batendo um papo, e depois a gente vai orar pela semana e tá liberado. Eu falei, então tá bom. Quando é que é mesmo? Segunda-feira. Segunda-feira. Ok, vamos. Eu entrei no culto, na casa da moça lá, e aí olhei para todo mundo assim, de repente eu olho para uma senhora que estava sentada, cara, um clarão atrás dela, assim, gigante, aí eu já fiquei nervoso, né? Falei assim, que é isso, bicho? Nunca tinha tido uma visão assim. Sim. Aí eu falei com um amigo meu, falei assim, que me levou para lá, falou assim, eu cheguei para ele e falei assim, essa é a tia Ilka lá e tal? Ele falou assim, como é que você sabe? Eu falei assim, eu não sei, cara, aconteceu um negócio meio estranho aí. O culto passou, todo mundo lá em oração e tal, e eu ali tenso, porque, cara, tava esperando Deus falar comigo, né, cara? E nada, todo mundo foi embora, eu tô saindo desesperado, assim, destruído. Eu falei assim, eu sabia que isso tudo era uma palhaçada, nada disso era real. Quando eu boto o pé na rua, assim, a mulher chega assim, moço, vem cá. Aí pegou, vamos fazer uma última oração aqui, começou a orar, a mulher botou a mão no meu peito assim, e começou plá, 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 em outra língua. Em detalhe, eu pedi para Deus que tinha que ser em outra língua. Olha só. Que é isso? Exigente. Foi ainda. exigente. Aí ele plá, 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 e eu, de repente, fechei o olho e comecei a responder em outra língua. Tinha batizado com o Espírito Santo naquele momento. Meu Deus, com 16 anos, o primeiro encontro já bateu lá e Primeiro encontro. Aí papapá lá e papapá pra cá, daqui a pouco veio a tradução. Falei assim, meu filho, você não me pediu pra eu falar isso. Essa não era a pauta que você queria que eu falasse? Pois eu tô dizendo isso para dizer quem é Deus na tua vida. Caramba. E quem vai ser Deus na sua vida. E eu tinha epilepsia. Eu era epilético. Eu tinha tratamento de epilepsia. E naquele dia Deus me curou. Ele ainda falou assim, quanto a essa doença, a partir de hoje você não tem mais. Você pode ir no médico. E eu fui no médico. E o cara olhou assim e falou assim, cara, eu não sei o que você fez. Mas tá aqui as duas chapas do seu cérebro. Um aqui e outro sem. E aí foi minha primeira prova, assim, forte. Já foi intenso desde o início, né? E o lance do Paquito lá foi nessa época também? Cara, aí eu comecei a frequentar a igreja e tal, e de repente eu já trabalhava com fotografia, né? Sim. Fazia muita foto, Studio Line, eu fui o garoto da Studio Line da L'Oréal. Trabalhei com o Chico Anísio, os Trapalhões. Olha que legal. E aí, um belo dia, me falaram assim, cara, tem uma pessoa que tá procurando o último Paquito aí. Cadê o Marcelão? Entra aí, Marcelão. Entra aí, Marcelão. Marcelão. Marcelão ficou vermelho. Sempre fica. Sempre fica vermelho? E aí, um belo dia, me falaram assim, cara, tem uma pessoa que tá procurando o último Paquito aí. Aí eu, ok. Aí ele, vai lá. E na época, lembrando pra quem tá vendo a gente, na época a Xuxa era top. O auge, o top do top, era o número 1 no Brasil, na América Latina. E o que acontece? As Paquitas eram as assistentes de palco da Xuxa, que era um absurdo, né? Pode falar, querido. Pode conversar. Mudar de lado o iPad. Vamos mudar o iPad pro lado de cá. Pode mudar o iPad pro lado de cá. Isso. Tá atrapalhando? A fotografia ali não tá dando. Aqui. Não aparece sua Aqui beleza. ao vivo, não aparece sua beleza ao direito, vivo. não. Tranquilo. Então, ser um Paquito era uma coisa, pelo amor de Deus. E bicho. você não conseguiu por quê, Alex? Me fala, né? Hã? Por que você não candidatou Eu também? consegui. O dengue.
Na época... Eu tenho uma história com dengue. É mesmo? Tem, mas eu vou chegar lá. Mas me conta o lance do Paquito aí. Aí te Pois chamaram. aí foi numa sexta-feira, a Xuxa estava aqui nos Estados Unidos, e aí quando eu cheguei lá eu vi na época era aquele Gol GTI, que era o lançamento, injeção eletrônica, aquele negócio parado assim, e sem brincadeira, um monstro de um segurança na porta. E aí ali era uma porta que era o departamento do pessoal do show da Xuxa. E eu tinha que falar com uma moça chamada Tânia Catavento, que costumava trabalhar, que era que fazia o elenco ali. Aí eu bati na porta lá e eu vim aqui para fazer o negócio, fazer o teste aí de Paquito e tal. Aí a Tânia, hoje não, mas volta na segunda-feira. Eu falei, ok, beleza. Aí quando eu tô saindo assim, daqui a pouco a Tânia vem correndo assim, Marcelo, vem aqui. Aí eu, beleza. Aí eu entrei. Quando eu entrei dentro do negócio, eu vi uma loura sentada numa mesa. Cara, fiquei de costas para ela o tempo todo. Eu assim, ó, de costas para ela o tempo todo. E aí quando eu olho assim, tá a Tânia Catavento, tá a grande, como é que chama? Aquela que realmente, a gerente lá, a Marlene Matos. Você conhece ela? Hã? Você conhece ela? Graças a Deus. A Marlene Matos olhou para mim e falou assim, você tem namorada? Eu falei assim, tem. A partir de hoje você não vai ter. Nossa. Marlene... Desse jeito. Você viu o documentário das Paquitas? Não, Marlene era o Satanás vestido de calça. Não, filho. aí ela começou a falar coisas... O quê, meu filho? Ela começou a falar... Ela era diretora, Era diretora-geral. Ela que ali era mais embaixo. Ela era chefona. Ali. Mas disse que ela era o Satanás, filho. Não, ali era complicado. Ué. Aí, cara, ela começou a falar um montão de coisas. Porque a partir de agora você não ia namorar mais. Você não vai namorar, eu quero que as meninas todas do Brasil fiquem doidas por você e eu não vou falar mais algumas coisas que ela falou que não vale a pena. Tenho certeza. Né? Mas, aí eu, ok e tal. Aí daqui a pouco a Marlene chega assim, o que você acha, Xuxa? Aí eu, Xuxa? Ela tá atrás de você. A mulher loura. Aí na hora, assim, frações de segundos, assim, ó, aquele GTI atrás, aquele troglodita na porta. A loura atrás de mim, eu não fiz isso. No que eu virei assim, a Xuxa, e aí, Marcelo, tudo bem? Nossa. Aí aí ela pra mim assim, já gostei dele. Ficou de costa pra mim o tempo todo. Só que eu não tinha reconhecido a mulher. Você nem imaginou que era ela. Porque ela não tava maquiada, tava bem assim... Tranquilona. Você nunca ia imaginar que aquela Xuxa que você vê na televisão tava simples ali, sentadinha em cima de uma mesa. E foi quando a gente começou a trabalhar. Eu participei, fui fazer teste de vozes, só que tinha o seguinte, era o último Paquito. Todos os outros Paquitos não cantavam muito bem. Então, realmente, eles precisavam de um Paquito que cantasse bem. Sim. Né? Então, eles estavam até querendo, assim, tipo... evitar, tipo assim, ignorar um pouco a questão de aparência, mas focar mais na voz, entendeu? E, assim, eu era ok. Eu era o melhor dos outros, em termos de voz, mas não era aquele que tinha um vozeirão para que precisava, né? Então, eu fiz o teste lá e foram 6 meses indo na Globo direto e indo na casa dela, fazendo ensaio e dança, aquelas histórias todas. Conheci aquela galera toda, as Paquitas todas, e tive um pouquinho da intimidade ali do conhecimento de como eles, né, se comunicavam e tal. Mas, assim, e foram 6 meses, assim, bruto. Eu conheci o Sorvetão, né, e o Conrado. O Conrado, o Sorvetão. Exatamente, o Sorvetão é uma das Paquitas lá. Você tem fotos, vídeos dessa época aí? Você chegou Tenho, tenho sim. Depois eu vou... Podemos ver? Eu mando pra você, você coloca aí. Não, é agora. É agora? Aqui é agora. Dá uma olhadinha aí. É isso aí. No Paquito Marcelo Moura, olha aí. Vamos mostrar agora um gatinho que tá fazendo teste pra Paquito. Ele tem o nome do nosso primeiro Paquito. E ele é o Marcelão. Cadê o Marcelão? Entra aí, Marcelão. Entra aí, Marcelão. Marcelão. Marcelão ficou vermelho. Sempre fico. Sempre fica vermelho? E vem cá, Marcelão. Por que ser Paquito? Tu já tava procurando o Bério um mês, não foi? Hein? Há 1 mês que você procura o Bério? É 1 mês, porque é muito difícil. Tem muita gente que tenta. Porque eu acho que a melhor coisa que tem
para pessoa que está crescendo, é ter contato com as crianças. Por exemplo, e eu fico olhando aqui para esse pessoal todo, eu fico vendo assim, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu tenho que ficar aqui ou não? Eu fico sempre pedindo a Deus que seja uma oportunidade, tenha uma oportunidade de ficar aqui, porque nada melhor que as crianças para a gente aprender a viver. Você está falando agora de criança, quem não te conhece, eu já tinha ouvido você falar um pouco. Criança, Deus, é uma coisa que você fala muito no cara lá de cima, né? É um negócio bem vivo em você, né? É um negócio realmente que tu fala sério nisso, não é uma coisa pensada, vou falar uma frase bonita, não. Deus é uma coisa que você é o seu amigão mesmo, né? Eu tenho a certeza que eu tô aqui por causa dele. Eu também, que todo mundo tá aqui, aliás, né? Boa sorte pra você, tá, Marcelo? Sensacional, mas sempre foi lindo, hein? Palmas aí pro nosso Paquito. E como é que foi o conflito da sua fé? Porque eles já eram novo convertido e vivendo aquela sedução ali da Globo. E você falou tudo. Sedução. E cara. como é que foi esses dois mundos assim na sua cabeça? Muito doido, porque eu entrava no estúdio, cara, você sentia aquela pressão espiritual Opressão, forte. né? Opressão, fortíssimo mesmo, sabe? E a Marlene brigava muito com a Xuxa, sabe? Assim, para que ela fosse perfeita no que ela estava fazendo. Então, assim, era uma opressão, uma pressão muito grande mesmo. Passava por toda a equipe, né? Sim. E ela batia a boca com todo mundo, cara, a Marlene. Graças a Deus comigo, nunca bateu. Né? Talvez porque não tinha muita ainda, eu não estava ainda... Você pegou a Marlene? Eu dei apertei a mão dela assim uma vez. Era firme. Ai, meu Deus do céu. Não, que isso. Eu já era... Ela é viva até hoje? É viva, certeza. trabalha ativa, Sim, claro. sim. Marlene Matos, não é possível, Divan? Pô. Você tava em que planeta, bicho? Todo mundo é a Marlene Matos da Xuxa. Um documentário, eu não sei o que o pessoal falava mais da Marlene Matos do que da própria Xuxa no documentário. Meu Deus. Que, inclusive, né? Você viu o documentário das Paquitas? Eu vi. Rapaz, esse cara forte, É mesmo? forte. Elas falam muito mal dela? dela? Rapaz, ela foi o terror de todo mundo lá, mano. Que complicado. É isso? Mas ela também fez acontecer também, junto. Né? Também foi ela que fez acontecer. Ela era... Mas aí, cara, um belo dia eu tava numa reunião de oração e Deus começou a falar assim, isso não é pra você não. Cara, Deus terminou de falar isso, eu falei assim, eu entendi. Nunca mais pisei lá. É mesmo? Sem brincadeira, só fui lá pra falar assim, olha, a partir de hoje eu não venho mais. Foi assim que encerrou essa parte. E encerrou esse momento com Xuxa e ser Paquito, etc. E aí o Cláudio veio no lugar, eu até dei carona pra ele algumas vezes, né? Cláudio é o Lourinho? O Lourinho, esse mesmo, que depois ele se converteu também e tal, está fazendo um excelente trabalho com crianças, eu acho que na África, alguma coisa assim, não tenho certeza. Mas, assim, aí eu terminei, cara. E depois dessa, ainda fiz mais um pouquinho de trabalho de fotografia e tal, depois eu vim pra cá, cara. Mas antes de vir pra cá, você teve experiências muito profundas com Deus ali, né? Cara, várias. Fortalecer sua fé. Conta uma das que te marcaram, assim. Vou contar uma engraçada. Por incrível que pareça, é uma coisa que as pessoas não acreditam muito, né? Dízimos e ofertas, né? Sim. Eu tinha uma banda, eram 9 morenos e eu era o louro. Sim. Vamos dizer assim, né? Então, na época do charme, então, aquela galera com aqueles cabelos assim, tal. E aí eu tinha essa banda evangélica, né? A gente tocava nas igrejas. E aí, um belo dia, eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, cara, eu tô indo todo dia de ônibus, pegando para ir para as igrejas, chego lá, vejo eu era o baterista, né? Vi aquela bateria toda furada, você tocava, não saía som nenhum. Falei assim, cara, eu quero algo diferente para Deus. Sempre tive esse foco em fazer a coisa bem feita. E aí, cara, eu falei assim, Deus, eu tenho que comprar uma bateria eletrônica com uns uns sensores para colocar na bateria da igreja, que quando eu tocar, saísse o som que eu quisesse. Aí, beleza. Aí o pastor lá, né, recém-convertido ainda, aí o pastor lá fala, faça uma prova com Deus. Aí eu tinha... De novo. Falei assim, ok, beleza. Aí eu fui num estúdio, conversei com Carlos Bala, não sei se você conhece, o baterista Carlos Bala, famoso mesmo, tava Laboriel, tava Carlos Bala, a gente estava fazendo uma música num estúdio, e aí ele falou assim, olha, eu tô indo para os Estados Unidos, você quer eu comprar você... $1.000 a bateria eletrônica e os sensores. Ok, beleza.
Eu falei para ele, toma aqui 500, quando voltar você me dá os outros 500. Beleza. Passaram-se 30 dias, o cara chegou. Eu só tinha $100 no bolso. Aí, no último domingo, na igreja, aí o pastor, faça uma prova com Deus. Se ele não vai abrir as comportas dos céus e te dar o que você precisa. Aí eu... Meu Deus, quando eu fui ver, eu já estava voltando e os $100 já estava já estava na urna. Eu já estava assim, que eu fiz? Você precisava pagar 500, você só tinha 100 e o 100 você deixou na igreja. Aí no dia seguinte, eu morava já com a minha avó. E aí eu acordei cedo, desesperado. Era o dia que tinha que entregar o dinheiro pro Carlos Bala e tal. E agora o que eu faço? Aí minha avó chega para mim e fala assim, meu filho, que tia perrenha. Tá parecendo um peru pra lá e pra cá, andando assim, né? Era 6 horas da manhã. Eu falei assim, vó, tô com um problema aí pra resolver, mas Deus no controle, né? Aí ela, é dinheiro? Aí eu falei assim, é dinheiro. Ela falou assim, se eu tivesse a dentadura de ouro do teu avô, que já era falecido há 10 anos, eu dava pra você pagar essa conta. Eu fechei o olho, cara, sem brincadeira. Eu vi uma bolsa quadriculada, tinha um zíper dentro da bolsa, dentro desse zíper tinha um saquinho de papel de pão, assim, daquele cinza, né? Sim. E tinha uma dentadura dentro desse negócio. Aí eu vi, vó, você tem uma bolsa, assim, porque ela falou pra mim, cara, há 10 anos que a gente não sabe onde tá essa dentadura. Ah, não, você tá brincando. Tô falando sério. Você teve a visão da dentadura? Foi desse jeito. Aí ela... Você tem uma bolsa assim, assim, assado, vó? Ela, tenho sim. Traz ela pra mim. Ela trouxe. Não, Marcelo. Tá brincando. Eu abri a bolsa, peguei o saquinho e falei assim, vó, era isso que você tava procurando? Ela, glória a Jesus, aleluia, não sei o que, papapá. Aí falou, como eu te prometi, toma, vai quitar a sua dívida. Você pagou a bateria com a dentadura do seu avô. O melhor ainda tá por vir. Porque eu fui no Orives pra pegar em dólar. Adivinha quanto que deu? $500. $500. Você tá brincando. Sem exagero. Aí o cálculo é, o ouro tinha que valer tanto, o dólar tinha que valer tanto para dar os 500. O peso da dentadura tinha que dar para fazer isso tudo. Tá me entendendo? Você tá entendendo o negócio? Isso é loucura mesmo. As coisas de Deus é doido demais. Coisa de Deus, que peguei o dinheiro e levei lá e paguei minha conta. Essa foi a minha maior experiência sobre dízimos e oferta. Olha que legal, cara. Aí Deus começou a te mostrar. E por falar em dízimo e oferta, você quando veio para os Estados Unidos, você chegou com $200 no bolso só? Cheguei com $200. Como é que é isso, Marcelo? Como é que você veio pagar com $200 no bolso? Isso foi em que ano, mano? Cara, foi em 94. 94. Você chegou aqui nos Estados Unidos para morar com $200 no bolso? $200 no bolso. Como é que foi isso, mano? Você vai rir. Me conta essa parte. Pra isso eu tenho que contar. Eu tava Vem sozinho? Eu vim sozinho. Eu tava uma semana na casa de uma amiga minha, o pai dela era pastor, e eu cheguei pro pastor, né, pro pai dela, e falei assim, tio, eu sei que seu filho está nos Estados Unidos, morando lá. Puxa vida, o senhor não pode me dar o telefone dele para eu poder entrar em contato com ele? Talvez eu possa, de repente, estar lá junto com ele, dividir um apartamento, alguma coisa assim. Ele chega para mim e fala, não se preocupa não, ele está em New Jersey, mas se ele precisar na Flórida, nós temos uma família que pode ajudar ele. Ok. Beleza. Peguei o avião, vim para cá, com $200 no bolso. Eu não sabia falar inglês. Zero. O meu inglês era number 1, number 2, number 3 do McDonald's, para poder não morrer de fome. Era só isso que eu sabia falar. E aí eu cheguei, peguei o táxi, aí eu cheguei pro cara do táxi. Hotel. Aí o cara me levou para um hotel. No que eu entrei no hotel, de cara, 60 ficou. Então, dos 200 já foi 60? 60. Caramba, então, $140. Eu falei assim, legal. Eu cheguei para Deus, botei o joelho no chão e falei assim, Deus, é eu e tu e eu. Eu preciso de um lugar para ficar. Você também bota Deus em fria demais, hein, bicho? Mas é assim, cara. Um lugar para ficar, eu preciso de um trabalho, né? Porque eu só tenho $140 e a passagem de volta. Beleza. Aí eu descansei um pouquinho de manhã cedo, saí e fui para centro da cidade de Miami. Tô andando em Miami, assim, daqui a pouco um cara bate nas minhas costas, assim. E aí?
em português. Ó, O que você precisa? Você tá brincando. Não tô falando Marcelo, sério. Marcelo. Tô falando sério. Não vai caçar no nosso podcast aqui, não. Não, tô falando sério. Não, pior do que aquele outro dia lá do cara lá que entrou... Que entrou no aeroporto de Congonhas e saiu lá em França? Não, em França não. Esse aí não. Aí também não, né? Aí só Mas Jesus o da na dentadura causa. o dentadura tá assim, viu? O dentadura tá brincando bem, né? Pois é. Mas vamos lá, o cara bateu suas costas, você tá precisando de Olha, alguma nas coisa? costas, o que você tá precisando? Não, Você isso em 1994. Tipo assim, tinha brasileiro nenhum quase aqui. Exatamente. Aí eu falei assim, já que você me perguntou, eu tô precisando de um lugar para ficar, eu tô precisando de um trabalho. Aí o cara tirou um cartão no bolso dele e falou assim, vai falar com essa pessoa aqui. Eu peguei o cartão, fui no local, no que eu cheguei na pessoa, eu vi uma Bíblia aberta, que assim, ele olhou para mim e falou assim, já sei, você está precisando de um lugar para ficar e um trabalho. Você pode ficar trabalhando aqui comigo, meu filho está indo para o Brasil, então você pode dormir no quarto do meu filho por 30 dias. Aí eu, beleza, 30 dias se passaram, agora o filho voltou do Brasil, que estava de férias, e aí a secretária dele falou assim, você conhece, em Pompano Beach tem altas igrejas assim, assim, assado? Aí eu falei assim, não conheço, vou te levar nesse final de semana. Eu, beleza, eu tinha falado já para Deus, Deus, tem que sair do local lá, o filho do cara tá chegando. E aí ela me levou na igreja, conheci uma igreja, conheci o pessoal da igreja. Nesse dia, eu olho para um deles, era o neto do pastor da festa que eu estava, que eu pedi o telefone do filho que estava em New Jersey. Não é possível. Tô te falando. Eu não conhecia ninguém nos Estados Unidos. Beleza. Aí papo vai, papo vem, o cara chega para mim e fala assim, você vai morar comigo. Eu falei assim, agora? Não tenho para onde ir mesmo. Peguei as minhas coisas, levei para o apartamento dele, a gente dividiu um apartamento em Pompano Beach na época. E aí eu liguei para essa minha amiga e falei assim, fulana, você não sabe, estou numa igreja maravilhosa aqui, assim, assim, e olha, encontrei um neto do seu pai aí, não sei o quê, não sei, seu neto é o quê mesmo? O que era dela, sei lá. Neto era sobrinho dela. Sobrinho dela. Aí eu falei, sério? Eu falei assim, qual é o nome da igreja? Aí a igreja é tal. Aí ela, o pastor é fulano de tal? Eu falei assim, não é não. Não sei, deixa eu perguntar. Aí o cara tava tomando banho e falou assim, fulano, você conhece um pastor assim, assim, assado? E o cara começou a rir. O único pastor que eu conheço com esse nome é meu pai. Que é isso? Eu tava num apartamento exatamente do cara que o pai dessa menina disse que tinha na Flórida para ajudar o filho dele. E eu tava no apartamento do cara. Ah, não, bicho. É possível, No apartamento Marcelo. do cara. Eu cheguei para minha amiga e falei assim, olha, o único... Era o cara que eu tinha falado mesmo. Era o cara. Eu falei assim, ó, eu tô aqui com fulano. Aí ele, não acredito! Pois Deus te colocou para te honrar na casa do cara que meu pai falou que podia ajudar meu irmão. Caramba. Desse jeito. Então, assim, ó... Fica um aviso aí, ó, pra você que quer vir pros Estados Unidos. Você precisa só de $200, um hotel de 60 e o homem pra bater nas suas costas. O resto... E aqui você foi de vendedor, de aspirador de pó. Cara... A corretora imobiliária. Marcelo, aqui o ficharam, mano. Vem, Marcelo. Vamos lá. Me conta essa história de vendedor de Aspirador aspirador de pó. Você acha que esses ombrinhos largam à toa, rapaz? Cara, eu trabalhei vendendo aspirador de pó em porta por 4 anos. Nossa. Eu batia na porta dos caras, entrava, não sabia inglês, eu tinha um livro, e nesse livro eu só falava assim pro cara, assim, ó, read. O cara lia o livro, porque eu não sabia falar inglês, e ia fazendo a apresentação. Como é que vende sem falar inglês, moço? Desse jeito. Sério, Marcelo? Sério, eu vejo as pessoas aqui reclamando por muito pouco, gente. Hoje tem tudo aí na mão, né? Caramba, hoje tá tão fácil. É. Então, só sofre aqui quem vem despreparado ou quando Deus não quer. Ou preguiçoso. Ou preguiçoso, né? Mas aí... E aí eu comecei a vender aspirador de pó, até que um dia eu bati na porta de uma profeta de Deus para vender o aspirador de pó. No que eu bati na porta, ela abriu e ela...
já começou a falar em línguas comigo, tal. Tá zoando. Deus está te dizendo que uma semana tu vai receber uma proposta de emprego. Aceite que é o futuro da sua vida nesse país. Que isso. Aí eu, ok, beleza. Só que 2 anos atrás, na igreja que eu estava, nessa igreja onde eu acabei ficando, eu conheci um judeu cristão cheio do poder e o cara entrou lá na igreja, botou o dedo para mim e falou assim, você vai ter muito dinheiro nesse país. Eu atrás ali, mexendo no som, né, com quem não quer nada e tal. Aí eu falei assim, ok, todo mundo quer escutar isso, né? Aí ele falou, você não está acreditando, né? Eu vou te dizer como é que você vai ganhar dinheiro. Deus está me mostrando que você vai pegar famílias brasileiras e americanas, vai rodar a cidade, em 30 dias você vai dar um bolo de papel para eles e você vai pegar o seu cheque. Ok. Passaram-se 2 anos, a profeta chega para mim e me fala o que falou, e aí eu botei no meu calendário, em uma semana daquele dia é a bênção. Então eu tinha que mostrar um aspirador de pó para um casal de venezuelanos, americanos. E aí, eu mostrando o aspirador pro cara, o cara chega assim e fala assim, para tudo. O cara falou que se eu comprar esse aspirador de pó, você vem trabalhar para mim? Aí eu, claro, com certeza. Finalizei o negócio, o cara Você lembrou da mulher falando que você? Tal. Aí, no final, eu falei assim, mas posso fazer uma pergunta? Trabalhar com o quê? Aí ele, é muito simples. Você vai pegar famílias de brasileiros e americanos, vai rodar a cidade. Em 30 dias, você vai dar um bolo de papel para eles, que é um mortgage para assinar o documento, e você vai pegar o seu cheque. Desse jeito? Que isso, Foi assim que eu saí de vendedor de aspirador de pó para corretor. E hoje eu tô trabalhando, fazendo isso há quase 30 anos. Então o cara falou com você a mesma coisa que a profeta falou lá. Exatamente. Vai rodar a cidade, pegar um bolo de papel e pegar seu cheque. É exatamente o que acontece quando você faz um closing, né? Mano, desde quando você se converteu, sempre foi coisa louca. Agora, e o lance do... O endereço dessa profeta. Rapaz, lá de Pompa, né? Ela é famosa, Mas quem é famoso mesmo é FBI e Interpol. Cara, que situação foi essa da FBI e Interpol aí, mano? Cara, isso eu ajudei o FBI. Cara, foi muito doido. Muito doido. As histórias do Marcelo. Não, muito doido. Pelo amor de Deus. O cara que chegou aqui com história? $200. Não. O cara já fez a O cara história. foi pra Quito. Detalhe. Namorada da Marlene Matos agora tá aqui. Né? FBI e Interpol. Não, e o pior de tudo é o seguinte, nessa época ainda não estava regulado. Só que Tem esses detalhes. Tem esse detalhe. Então, assim, tipo, antigamente não tinha esse problema que tem de hoje, né? Então, você ia ali, eu quero um Social Security, vai ali na Social Security Administration, o cara vai te dar. Ele só vai te perguntar, pra que você quer? Para abrir uma conta no banco. Beleza, toma. Era assim antigamente. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje você vivia a sua vida normal, sem problema nenhum. Vou dar uma pausa antes de você contar, então, sobre a Interpol e a FBI. Ele comentou sobre... Hoje mudou muito, e é verdade. E o Trump, meu irmão, tá de olho. Se você tá aqui de forma ilegal, volta mesmo. E para resolver essa situação, nós temos nossos parceiros aqui, que é a G-Immigration, uma turma da pesada que tem crescido demais pela seriedade e a forma de resolver as situações. Só para vocês terem uma ideia, eu queria mostrar para vocês aqui uma família muito querida, que também tinha um sonho de vir para cá, chegou aqui e eles tiveram um problema sério no escritório que eles queriam tentar o green card. Há 4 anos estava dando errado. Até que apresentaram para eles a G-Immigration, eles pararam onde eles estavam e a G resolveu rapidamente. Mas quem vai contar essa história é o próprio Fabiano. Minha esposa foi lá bater um papo na casa deles. Carla, mostra pra gente aí essa história e depois a gente volta aqui para continuar esse papo aqui com o Marcelo, do FBI, da Interpol. Mas antes, mostra um pouquinho essa história aí de quem chegou aqui e Deus realizou um sonho através da MG Immigration. Roda aí. Oi, gente. A gente sempre fala, muitas pessoas falam que a AG transforma vidas, transforma sonhos em realidade. E é por isso que eu estou aqui hoje. Nós vamos conhecer uma família linda, uma família muito especial. E ela tem uma história muito incentivadora para você que quer viver aqui o sonho da América. Então, vem comigo. Já tem mais de 20 anos que a gente está junto, né? São 23 anos. 23 anos.
E a gente se conheceu na igreja. A gente casou em 2018. 2008. 2008. Uns 15 anos. 15 anos. E agora com 2 nenéns, que era o sonho da nossa vida. A gente demorou 11 anos para ter a primeira filha. Uau! 5 anos por opção e 3 anos Papai do Céu tratando do nosso coração. E é engraçado que coincide com o tempo que a gente chegou aqui, que foi 2018. A gente chegou aqui absolutamente desesperançoso. A gente não acreditava que pudesse ter filho. A gente já olhava a adoção, eu via filme de adoção, Carla. Eu falava, meu Deus, eu acho que é isso, o Senhor vai se separar para adotar. E aí quando a gente chegou aqui em Orlando, 2018, 2019, eu engravidei da Abby, nós engravidamos. E a Abby é um milagre do Senhor, porque essa coisa linda. Porque a gente acreditava que não podia ter filho. E 1 ano e 7 meses depois eu descobri, né, amor? A gente descobriu que tava grávida, eu tava grávida da ela, Fabiano quase enlouquece. Falou, meu Deus! Não tava nos planos, não tava. Quer dizer, tinha desejo, né? Tinha desejo, mas a gente não tinha planejado ainda. Alegria imensurável, né? Isso a gente vê no rosto de vocês, inclusive. Todas as dificuldades, todos os desafios, todas as coisas que nós abrimos mão é em prol da história delas e que a gente tá proporcionando para elas um mundo, né, pra ela. Um mundo de oportunidades para elas, assim. Gente, esse evento lindo aí que vocês estão, conta um pouquinho pra gente sobre isso. Esse evento específico foi um evento de reconhecimento. A gente atingiu uma meta e a empresa sempre faz uma convenção anual, né? E nessas convenções ela reconhece os líderes da empresa. Então eu vejo assim que vir pra cá não é só uma questão de filhos, né? De querer o melhor para os filhos. Para vocês foi além, porque gerou uma estrutura familiar, né? Através do trabalho, do sucesso de vocês, né? Não, Deus virou a nossa vida de cabeça para baixo, né? Cabeça para cima. De cabeça. Boa! Muito bom. Se você pudesse trazer algo na mala, o que você traria? Claro que a gente preparou um café da manhã tipicamente nordestino. Então é comida, você traria um pouco da comida. Tô um pouco constrangida porque a gente vai fazer café da manhã com uma chefe, Fabiana. Porque a Carla é chefe, entendeu? Mas eu sou chefe da minha cozinha, cada um é chefe da sua. Boa, Carla, gostei. E é isso. Aqui, milho, que não pode faltar, tudo é de milho. Isso aqui é macaxeira, não é aipim, não é mandioca, é macaxeira. Sim, botamos, né? Tá bom? Sim, tá bom? Satisfeito? Você abre. Aqui embaixo, dá. Vocês já têm o Green Card, certo? Certo. E me conta agora, como que a AG cruzou o caminho de vocês? A gente já estava há 4 anos, né? Com outro escritório e a gente queria fazer isso andar, acontecer. E daí eu liguei para um amigo meu, eu tava bastante ansioso, preocupado e tal, e aí ele falou super bem da AG. Sim. A gente já conhecia algumas coisas da AG na internet, de influencer famoso que tirou green card com eles, jogador de futebol. E aí esse amigo falou super bem do Rodrigo também, ó, liga para esse cara aqui, eu vou falar com ele a respeito de vocês, que ele vai direcionar vocês. Naquele dia eu não tava nem feliz nem triste, eu tava angustiado. Só que aí eu conversando com ele eu senti paz. Quando ele aplicou o visto, eu acho que foram 6 meses pro green card sair. Você tava ali 4 anos tentando resolver resolver o green card de vocês. Aí vocês foram pra AG, 6 meses. Eu queria falar desses 6 meses de preparo, o que eu entendo que foi um grande diferencial no nosso visto, assim. O trabalho que a AG fez com a gente, né, de atenção, de cuidado, foi muito importante, mas a gente costuma falar, Carla, que nosso visto ele foi um visto construído a 6 mãos. Por que eu falo a 6 mãos? Que foram as 2 mãos da AG e as nossas 4 mãos. Sim. Porque a AG, ela entendia do processo, ela entendia da aplicação, ela entende de qual era o melhor caminho, mas ninguém entendia a nossa história melhor do que nós mesmos. Então, por vários momentos no processo, a gente viu, tipo assim, não, isso daqui precisa ser contado dessa forma, porque nós entendemos a nossa história. Então, isso foi muito importante, né, amor? A gente foi bem participativo, né? Muito participativo. Eu sempre falo isso. E a participação de quem tá aplicando não é só deixar lá e deixar rolar. Só que a sugestão da AG em relação ao visto que a gente ia tirar foi primordial. Verdade.
E eu tô muito feliz de ouvir, que bom ouvir essa história, saber que deu tudo certo com a G, que ela foi crucial, né, para vocês receberem o Green Card. E agora, quero mudar um pouquinho de assunto, porque eu quero saber qual o segredo dessa macaxeira fantástica que você preparou. A G Immigration, a sua vida na América começa aqui. Muito bem. A G Immigration. A sua vida na América começa aqui, meu compadre. Mas vamos lá, nós estamos aqui conversando com o Marcelo e ele estava comentando que ele estava aqui na época ainda ilegal e de repente o FBI e a Interpol cruzou o caminho dele. Como é que foi isso aí, mano? Na verdade eu não estava com todos os papéis, estava com alguns papéis, mas não não com tava todos. 100%. Por favor, né? Passava um apertinho, Você né? quer passar vergonha aqui? Não, parar com isso, olha só. É porque na época também não tinha essa situação. Não, diferente, era muito diferente, há muito bem tempo. diferente, bem diferente. Meu pai veio essa época aí, velho. Mas, Nosso pai veio essa época aí. foi mais ou menos essa época mesmo. A realidade é que você, tipo assim, tinha uma certa insegurança. Sim, né, claro. de uma abordagem como essa aí. Primeiro que não tinha. Não tinha isso antigamente. Esse negócio de ficar checando placa pra saber se o cara é legal, se não é legal. Não existia. Não existia nada dessas coisas, não. E o pessoal gostava. Oh, brasileiro! Ok! E todo mundo gostava bastante. Pô, Pessoal. você passou esse tempo, você passou essa transição toda, né? Na Toda. América das Antigas. Cara, sabe como é que eu assistia televisão, novela? Eu ia na loja brasileira, pegava aquelas fitas de fita de VHS que eles gravavam. Mentira. Fantástico, as novelas da semana passada. Então, tudo que eu assistia era de uma semana atrás. Delay de uma semana. Delay de Que uma é semana. isso? Sem brincadeira. E a gente alugava essas fitas, a gente ia assistir. Era o único jeito, não tinha internet, não tinha nada, cara. Caramba, mano. Pô, eu lembro que, 1 minuto de celular era... Cara, eu acho que eu pagava quase $2 por minuto. Por minuto. Isso na época, né? Se tu entra em depressão querendo falar com a família, filho, tu tá no céu, Aí você cara. morre mesmo. Aí Meu fica Deus aí, do céu, depressão você vai pega ficar mesmo. com mais depressão pra pagar a conta depois, Por né? depressão, mas aumenta a dívida. Meu Deus do céu. Pois é, mas voltando aqui ao FBI, o que aconteceu, cara? Eu já vendi casa, né? E aí uma empresa me chamou, querendo que eu usasse eles, companhia de mortgage, para fazer um financiamento. E aí eu falei, de tanto cara encher o meu saco, entendeu? Eu falei assim, tá bom, toma esse cliente aqui e vai ser feliz. Só que eu não sabia. Essa empresa já estava sendo... Estava na ficha já do FBI há 2 anos. Eles estavam pegando todas o que o cara fazia e etc e tal. O rastro, né? O rastro. E um belo dia eu estava dirigindo, daqui a pouco o agente Alex, o nome do cara, eu lembro como se fosse hoje. O telefone tocou e falou assim, aqui é o agente Alex do FBI. Aí eu... dirigindo, quase bati com o carro, né? Falei assim, sim, que posso ajudar. Falei assim, eu preciso de uma reunião com vocês, com você, amanhã, às 10 horas da manhã, no seu escritório. Ele não perguntou se eu podia. Ele falou assim, eu quero. Falei assim, ok, amanhã às 10 horas, a gente não tinha... eu cheguei no dia seguinte, às 10 horas da manhã, quando eu fui chegando assim, cara, igual a televisão. Todo mundo de paletó preto, de óculos preto. Quando eu fui chegando, os caras, crachá na mão, assim, já apresentando. Aí era o FBI, o Interpol, tinha a parte de mortgage e do governo, do HUD. Todos os 4 estavam ali. Eu fui chegando aqui assim, cara, eu vou dizer pra você, eu tava tão nervoso que a primeira coisa que eu falei pro cara, eu falei assim, vocês são iguaizinhos da televisão. Você falou desse jeito? Eu falei desse jeito pro cara. Aí todo mundo riu, né? Eu falei assim, mas nós não ganhamos que nem os artistas. Aí eu, ok. Aí entramos, começamos a fazer a entrevista lá e tal, aí eu comecei a, participar, aí ele me explicou, falou assim, olha, eu sei que o teu nome é Marcelo Moura, o teu social security é tal, teu pai mora na rua tal no Brasil, casado com a tua mãe, cara, começou a falar minha vida puxou inteira. Amigo de Mas eu Matos. quero dizer para você que não é você que está sendo investigado. Aí eu, puxa, que bom. Imagina se fosse. Imagina. E aí
fiz tudo o que tinha que fazer, entreguei todas as informações que tinha que entregar e depois no final o cara me deu um cartão e ainda falou assim, olha, se por um acaso alguém te molestar, né, te ir atrás de você, te falar alguma coisa, me ligue pra gente imediatamente que a gente vai colocar você num local especial de segurança para sua própria proteção. É porque a pessoa que está investigando tem a ver com você. Era na verdade, deu. era o cliente que eu dei pro cara, né? Mas de repente vai que o cara quer fazer alguma coisa comigo porque fui eu que dei a informação para o FBI. Que situação, hein? Exatamente. Aí, mas foi engraçado. Foi engraçado. Isso, mais uma vez, teve... Eu já morando em Fort Myers e tinha um outro cara... Um colega de trabalho também. O problema todo de mexer com real estate, mortgage, é que eu sempre falo, cara, sabedoria, conhecimento não é para todos. É aquele que não vai usar isso para o mal. Então, eu tinha colegas, né, que começaram a falsificar documentação, começaram social security, começaram a fazer um montão de coisa para conseguir os financiamentos para vender as casas. E eu falava pro cara, eu falava assim, fulano, para com essa vida, rapaz, um dia você ainda vai se dar mal. Um belo dia eu tô em casa assistindo televisão, daqui a pouco uma propaganda do Interpol. Procurado, $10 mil de reward, que era o cara que eu falei, que era o meu colega de trabalho. É mesmo. Era nesse nível. Não adianta, nível. não. Aqui fazer coisa errada aqui. Não adianta. E aí é isso, cara. Quem foi, parceiro? Meu nome é burro, eu tô te dando a dica pro próximo pauta aqui, sou eu que converso. Ah, Forte. Eu tô conversando com ele aqui, ó. Você é um idiota. Não, Forte Mais, tá aqui, ó. Forte Mais. Ele acabou de falar de Forte Mais. Aqui, me conta um drama na sua vida que você viveu. Foi o próximo pauta que você leu, né? É o Forte Mais mesmo, irmão. Rapaz, na verdade é minha esposa, né? Nós passamos por muitas dificuldades. Eles são muito complicados. Foram 3 cânceres em 4 lugares no corpo dela, né? Então, teve nos seios, hoje ela não tem estômago, não tem útero, não tem trompa, ela não tem um montão de coisa. Devido a esses cânceres que nós tivemos nessa Caramba! Foi. Vocês tinham filhos já nessa época? Sim, nós temos uma filha, né, e ela foi diagnosticada também. Hoje em dia tem aquele teste de que nem a Angelina Jolie fez para saber se o câncer tem para poder fazer a mutação, etc. E infelizmente ela tem. Então a gente tem que ficar de olho com ela. Inclusive, falando sobre esse assunto, foi até uma deixa aqui para explicar para vocês como é que eu consegui a minha cidadania. Que foi, para mim, assim, você já viu o juiz chorar na sua frente? Meu Deus. Aconteceu comigo. Né? Tinha a ver com esse caso da sua esposa? Sim. Me conta. Foi muito legal. A gente, 8 anos brigando para conseguir nossa documentação. Na primeira vez que eu estive, eu e minha esposa na frente do juiz, o juiz pegou um pedaço de papel assim, jogou na minha cara, assim, falou assim, você não sabe nem preencher esse documento, assim, cadê o seu advogado? Eu falei assim, eu não tenho advogado. Eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Na época eu não tinha. Sim. E o cara falou assim, você não sabe nem preencher isso aqui. Volta daqui a 9 meses. Nossa. Aí eu voltei em 9 meses, né? Só que eu corri atrás e fiz todo o processo, né? Eu mesmo fiz, né? Claro, eu pedi uma ajuda de um paralegal para ajudar, porque eu não tinha dinheiro para pagar advogado nessa época, né? E aí, quando o cara pegou meu processo, ele falou assim, meu Deus, foi você que fez isso aqui? Tá de parabéns. E o tempo foi passando, né? Nessa história toda, anos foram se passando, ele enrolando com a gente sobre essa situação do processo, até que um belo dia ele se aposentou e mandou carta de deportação para todo mundo que estava na lista dele, inclusive eu e minha esposa. Nossa. Quando eu recebi a carta de deportação, e fica a deixa para todo mundo que está aí com problema de imigração, cara, persistência é tudo, entrega na mão de Deus que o negócio resolve. Deus resolve. Se ele quer você aqui, as portas vão se abrir. E aí, o que acontece, cara? Quando eu recebi a carta da deportação, já tinha passado os 30 dias que eles dão para você sair voluntariamente. Né? Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, não aceito isso. Vou entrar com um processo
de appeal para bater sobre essa situação e com as novas... Na época eu já tinha o teste da minha filha de que ela também tinha problema de câncer, que poderia ter problema de câncer. E aí nós jogamos essa novas evidências. E aí o que aconteceu? A Corte Superior da Imigração aceitou meu appeal, revogou toda a decisão que o antigo juiz tinha feito, que já é difícil, porque eles são colegas, né? São amigos, eles evitam isso acontecer. E a gente já estava aqui em Orlando quando eu fui conhecer o juiz lá. Eu conheci o juiz novo, me apresentei, tal. Eu sempre muito meticuloso com os documentos e tudo mais. Aí a gente se apresentou. E aí ele falou assim, já vi que a sua história é grande aqui, tal. Era um pacote assim, né? E aí eu falei assim, então tá, então daqui a 9 meses a gente volta a se falar. Aí eu, seu juiz, será que não dá para encurtar um pouco isso, não? A gente já está quase 6 anos esperando esse negócio, o pai da minha esposa está para morrer e não daria para adiantar? Ele, vou fazer o seu pedido e tal. Aí, 3 semanas depois, estávamos lá novamente, eu e minha esposa. Aí daqui a pouco ele chega para mim e fala assim, hoje eu não quero... Isso aquela galera atrás, né? Uma galera atrás com você ali na corte. Hoje eu não quero falar com você, Marcelo. E era eu que fazia todo o processo. Quero falar com a sua esposa. Aí minha esposa olhou para mim e falou assim, falar o quê? Aí eu apertei a mão dela e falei assim, amor, fale a verdade e seja você. É só isso que ele quer escutar. Ele já está com a decisão na mão, ele só quer confirmar. Fica tranquila. Aí ela começou a falar da história do câncer, etc e tal. Cara, foi falando, daqui a pouco a gente atrás, assim, o pessoal atrás começou a chorar por todos os processos, as dificuldades que nós passamos, que ela passou, sofrimento. E aí o juiz, cara, começou a ficar vermelho. Daqui a pouco as lágrimas começaram a descer do rosto do juiz. Caramba. A assistente do juiz com um olho desse tamanho, tipo assim, não estou acreditando no que eu estou vendo. Aí o juiz, recentemente aconteceu algo muito semelhante na nossa família. E aí ele falou assim, então eu sou muito ciente do que você está passando. Aí ele falou assim, o mínimo que esse Estado pode fazer para diminuir essa dor é te garantir o green card. Bem-vindo aos Estados Unidos. Pá! Quando fez isso, cara, a galera atrás... Todo mundo levantou, começou a bater palma. Só que a sua cota já acabou desse ano. Você vai ter que esperar 1 ano para receber. Tá bom. Passaram-se 1 ano. Nada é fácil comigo, filho. Nada é fácil. Passaram-se 1 ano. Na semana que a gente tinha aqui na corte, eles mudaram o sistema de fingerprint para tudo digital. E a da minha esposa estava. Mas a bendita da minha fingerprint não aparecia no sistema. Sumiu completamente. E eu correndo, aí eu fui no escritório, bati de frente com o juiz, fui conversar com o juiz, fui com o assistente do juiz, fui conversar com um cara que assinava os green cards. E passei a semana inteira, tal. Isso foi durante a semana inteira. Eu tinha que estar na terça-feira. Na segunda-feira, 4h da tarde, eu estava no telefone falando com o assistente do juiz. E aí, chegou o meu fingerprint? Não, infelizmente não, você vai ter que esperar mais 1 ano. Nossa, meu. Só o próximo ano. A sua esposa pode, ela vai ganhar, mas você não. E a gente com as passagens compradas para o Brasil. A gente tinha um casamento para ir no Brasil. Depois de 24 anos de América sem pisar no Brasil. Caramba. Aí, cara, foi quando eu vou desligar o telefone assim, só escuta assim de longe, assim, peraí. Acabou de entrar seu fingerprint. Eu só olhei pra cima e falei assim, Deus, fala sério, cara, por que tem que ser assim, cara? Não é possível. No dia seguinte, cara, chegamos lá na corte, 8 horas que abre, 8h30 que abre, e aí assim, funciona assim, primeiro entra os advogados.
Depois que entra o povão. Quando eu tô cabeça baixa aqui assim, esperando, daqui a pouco eu vejo 2 pés na minha frente aqui assim, eu levanto e olho aqui assim, era o cara que assinava o green card. Assinava o green card. Ele falou assim, senhor Moura, eu vim pessoalmente aqui para ter certeza que você vai sair com o seu green card na mão hoje. Me pegou, me levantou, pediu a licença para todos os advogados que estavam ali e me botou como primeiro lugar. Eu e minha esposa. Aí eu falei assim, só Deus para fazer essa, para honrar a vida da gente. Pois aí o juiz, Mr. Moura, quanto tempo, né? Que caminhada. Já fiquei sabendo pela minha secretária que você anda nos corredores da corte para lá e para cá para ter certeza que o senhor ia ganhar esse green card. Aí eu, seu juiz, pois é, né? Fazer o quê, né? E aí ele só simplesmente releu todo o meu processo lá, assim, só para garantir, e pá, aí deu o green card, a gente ganhou o green card. Então foi assim que foi a nossa... Mas durou 8 anos. 8 anos todo o processo? 8 anos. Cara, a sua vida é uma vida de muitos perrengues, né, velho? O próprio lance do câncer, que começou o câncer da sua esposa, depois teve outros cânceres também, né? Sim. Como é que ela tá hoje? Tá super bem, né, cara? Assim, hoje a tecnologia ajuda bastante, né? Então, hoje, por exemplo, sem o estômago você não pode absorver muito... o estômago absorve muitas vitaminas, né? Então, assim, hoje em dia tem uns padzinhos para você colar na pele para você absorver as vitaminas pela corrente sanguínea, entendeu? Então, assim, hoje tem muita coisa interessante, assim, que pode complementar, ajudar a pessoas que têm câncer a sobreviver, né? Porque você sabe, né? Quimioterapia não é fácil. E ela fez algumas quimioterapias, né? Não foi fácil para ela. Perdeu o cabelo algumas vezes, a gente ficou careca juntos, né? Todo esse processo, assim, que você vê, às vezes, as pessoas fazendo. E nós passamos juntos por isso. Mas hoje ela está super bem. Você olha para ela, você não acredita. E a irmã dela teve a mesma coisa, porque é uma coisa hereditária da família. A irmã dela, quando o médico falou assim, abriu ela, quando parou, a gente perguntou, e aí, doutor, quantos focos de câncer tinha? Que ela estava generalizado. E ele falou assim, eu parei de contar depois de 100. Se você tivesse 3 anos mais velho, teria fechado e mandado você embora. E hoje ela está super bem também, entendeu? Então, assim, é uma família de garra. E por falar em garra, um dos outros, pra gente encerrar os seus perrengues aqui, e o lance do muçulmano que botou um revólver na sua cabeça? Rapaz, isso foi no primeiro mês dos Estados Unidos, cara. Estamos voltando um pouco tempo, pulei essa parte. Que história foi essa, mano? Cara, do muçulmano botar uma arma na sua cabeça. Sim, foi naquele cara que falou, que me deixou morar na casa por 30 dias. O cara lá fez, eu comecei a trabalhar com eles vendendo produtos. Sabe aquele celular Motorola? Sim. StarTech. Eu consegui fechar com um muçulmano que tinha uma loja de eletrônica, sei lá, 5.000 StarTechs para mandar para o Brasil, alguma coisa assim. E o camarada não quis pagar. E aí, o cara me chama, vem cá que eu tenho uma reunião com você, o muçulmano, né? Aí ele botou numa cadeirinha, aí veio outro assim, botou uma arma na minha cabeça. Você vai resolver isso hoje. Ou você está em big trouble. Isso no meu primeiro mês de América. Mas começou quente. Começou quente. Aí eu fui pra polícia, abri o inquérito lá e tal, e botei o nome do cara. Falei assim, o cara tá fazendo coisa errada, não quer pagar. Entendeu? Porque eu usava a empresa dele, eu era empregado da empresa do cara. Sim. Entendeu? Rapaz, quando você olha pra trás e vê todos esses perrengues aí, e muçulmano botando a arma na sua cabeça, e a sua esposa tendo câncer, e o pedido de deportação, e chegando aqui no país com $200 só no bolso. E hoje, quando você vê a sua história, super estável, uma vida bem sucedida, com a sua família, qual que é a avaliação que você faz de todo esse processo? Que eu falo porque tem muita gente que está nos assistindo, que inclusive está aqui na América, vivendo momentos de romper, né? Que é uma cultura, cara, é diferente. A gente está acostumado, vai no Brasil, às vezes os imigrantes vêm para cá, muitos voltam, não aguentam a pressão, acabam voltando, e outros ficam aqui pensando, sigo ou volto? E muitos que estão lá falam assim, cara, vou ou fico? O que você tem a dizer
dentro de toda a sua experiência, com relação a quem está lá com o coração pensando em vir para cá, ou quem está aqui também pensando em desistir, baseado em tudo que você viveu, cara, com relação a Deus, o que você teria a dizer? Cara, olha só, eu tento falar isso para as pessoas. Eu vejo algumas pessoas vindo pedir ajuda em termos, mas é de informação, né? E aí o que eu falo, cara, persistência é fundamental. Você persistir e aquela dependência em Deus, cara. Não tem como você fugir. O cara que não tem Deus, o cara que não tem Jesus como seu amigo para resolver as coisas, não que ele seja o cara, o teu empregado, né? Nada claro, disso. Mas se você não, né, se você não aprender a dele. depender dele, cara, não tem jeito. A América não é para qualquer um. Eu sempre falo, quando vem pessoas vir morar aqui, eu pego o casal e falo, vocês se dão bem no casamento? Então eu quero te apresentar uma nova amiga para você. Aí eu pego o marido e falo assim, essa é sua nova amiga aqui. E vice-versa. Porque lá no Brasil você tinha o barzinho para você conversar com seus amigos, você tinha um montão de coisa que tirava a sua atenção da sua família. Aqui você não vai ter nada disso. Vai ser você e sua esposa. Entendeu? E se vocês não estiverem bem ali conectado, não vai dar certo. Não funciona. Não funciona. E Deus em primeiro lugar, cara. Então, você vê, esses poucos... Eu tenho muito mais coisa para falar, mas eu sei que o tempo é precioso aqui. Mas, assim, você vê que são coisas que realmente, se Deus não tivesse agido, nada disso teria acontecido. Tem só Deus na parada. As coisas... Para antes de encerrar, eu queria que falasse a história com o dengue, antes de encerrar. Boa. Rapaz, um belo dia. Pra quem não sabe, o programa da Xuxa, porque tem muita gente que não lembra. No programa da Xuxa tinha um personagem que era o Dengue. E ficava lá também, ajudando, assistente de palco lá com a Xuxa lá. Aí voltando pra quem chegou aqui agora, estamos aqui com você com o ex-paquito da Xuxa. Então ele tá contando uma treta dele com a Dengue. Pois é. O que aconteceu? Um belo dia, rapaz, eu já era crente, e Deus de vez em quando me usava para algumas coisas, assim, jovens sois fortes por vencer este maligno, né? Então, assim, eu ali no maior gás, assim, eu olhei pro Dengue, cara, e veio na minha cabeça. Ele tá passando uma dificuldade com a esposa. Olha só. Eu botei a mão no ombro dele e falei assim, meu irmão, esse problema com a sua esposa só vai resolver o dia que você colocar Jesus na sua vida. O cara despencou de chorar. O Dengue, eu vi o Dengue chorando. Dengue lágrimas. Exatamente. Então foi assim, cara. Mas já naquela época eu já era crente. Não era fácil, não. Marcelo, eu queria agradecer demais. Imagina. Por você compartilhar alguns dos momentos da sua vida, né, velho? E ver... Gente, tem coisas que Deus faz com a gente, que a gente conta. Tem coisa que parece que é mentira mesmo. Porque viver com Deus é isso, cara. É viver o inesperado. É viver... qual a chance que tinha de você vir cair na casa do cara? Pô, surreal. Impossível. Não, da dentadura do seu avô, mano. Fala sério. São coisas muito peculiares, assim, né? E é importante a gente ver o cuidado que Deus tem com a gente, né, cara? E a gente entender que devemos depender realmente dele. Sim, 100%. 100%. Marcelo, obrigado. Eu que agradeço. Puxa vida, eu Bom sou super demais, feliz bom aqui. demais ouvir Puxa suas vida. histórias. Deus possa continuar te abençoando. Amém. O Marcelo é um cara sempre muito gentil, né, Gilvan? Demais. Ele É um gentleman. serve lá na Lagoinha também, sempre muito educado. Sempre o Marcelo, sempre que eu te encontro com ele, sempre tem uma palavra de ânimo, sempre uma palavra de incentivo. Normalmente as pessoas quando chegam aqui se dão bem como ele, graças a Deus, Deus estabilizou ele. Hoje ele é um cara bem sucedido, tem uma vida estável, tal, tranquila. E muitas vezes as pessoas ficam muito sem empatia pelas outras, né? Virem, Baião, meu primeiro, né? Tem um negócio meio assim. E você não, você tá sempre atento ao outro. Ele ajuda muitas pessoas também, viu, Alex? Então, por isso que eu tento ajudar realmente. Porque não adianta, cara. Aqui na América você já tá comprimido ali, ó. A pressão é grande, né? E, cara, se você não trouxer uma palavra de conforto, assim, cara, às vezes você não sabe o quanto você tá ajudando só numa palavra de conforto, né? São quantos anos mesmo esse ano? Como? Quantos anos de América esse ano? Já pensei que fosse quantos anos eu tinha. De América. De América eu tô com 34 anos de América. 34 anos, mano. 34, eu tenho 6, falta só 28. No dia que eu botei o pé no Brasil pela primeira vez, cara, eu caí aos prantos. Mas aos prantos, assim, tipo, 24 anos
falou assim, eu poderia ter entrado com uma bola presa na minha canela, com uma camisa cor de abóbora. E, no entanto, Deus me honrou e eu entrei de volta no meu país pela porta da frente. Então, assim, foi... Que bênção. Foi realmente... E hoje poder ter esse acesso de ir e vir. Sim, um cidadão americano já há muitos anos. Isso é maravilhoso. Achei que você ia falar assim, agora eu tô pensando em voltar pro meu país. Mas tem mais tempo aqui do que lá, pô. Tem mais tempo de vida aqui do que lá. Maravilha. Nós batemos um papo aqui hoje com o ex-Paquito, mas ele é muito mais do que isso. Um homem, um lutador, cara. Inspira, como um bom brasileiro, né? Eu vou lutar minhas lutas agora com mais negócio. Né? Meu Deus do céu. Marcelão, Deus te abençoe. Amém, obrigado Deus abençoe. pelo nosso bate-papo. E você fique ligado, nos siga nas redes sociais, fique com a gente, que toda semana temos aqui um convidado muito especial para compartilhar conosco aqui as suas histórias no podcast do Balaio. E lembrando também que mês de maio, mês de lançamento da Asa Music. E o lançamento é esse aí, ó. Segura. Você arruma outro que tenha lábia no beijo. Se balada serviço pra encher vazio. Nesse caso eu era o homem mais feliz do mundo. Infelizmente me sinto sozinho. Assim é uma oração perigosa que Deus colocou no meu coração. Se dinheiro comprasse a tal felicidade. Fala um pouco do meu passado, das ansiedades que eu tinha. Eu achava que quando eu tivesse um carro eu ia estar feliz. A gente serve um Deus que nos promete dar enquanto a gente dorme. E nós perdemos essa posição de filhos, né? A gente quer ser um empregado de Deus e não é essa a questão. Só fica, pai, fica aqui com a gente, vai. Fica pra sempre, não sai mais. Podcast do Balaio. Oferecimento AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Lisbon Group Music. Asa Music. Para todo mundo, no mundo todo.